Olá pessoal, aqui é a Ana Risotto da Raix Biosoluções e esse é o Raix Talk, o podcast que conecta você ao futuro do agro. E hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que está em muitas pautas na agricultura nacional. A gente vai conversar sobre a crescente de bioinsumos em várias regiões do Brasil e como que isso tem agregado em produtividade, em estabilidade produtiva, em garantir mais segurança para o produtor em anos de instabilidade climática. E quem vai conversar conosco é alguém que é produtor rural, que é engenheiro agrônomo e também que é sócio da SoloGen, Laboratório de Análise de Saúde de Solo, que é o Murilo Teixeira Gonçalves. Murilo, seja bem-vindo ao Raix Talk. Tenho certeza que a gente vai falar e abordar sobre temas muito atuais que você vive como produtor rural, que você estudou como engenheiro agrônomo e que hoje você ajuda a difundir esses assuntos em várias regiões do Brasil. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra estar dentro da casa da Raix, aqui dentro da Expo Direto, essa empresa que tanto nos auxiliou, trazendo informações para que a gente entendesse a linguagem da natureza e hoje conseguisse trazer essa resiliência para o nosso sistema. Então, a Raix sempre nos trouxe muita informação e hoje a gente está usando dentro do nosso sistema de produção e mostrando isso em resultados, como o ano passado com excesso de chuva e esse com uma estiagem muito grande. Cada ano uma surpresa, né, Murilo? Sem dúvida alguma, a gente simplificou a agricultura, né, trabalhando com atividades, como eu digo, né, a cultura da soja, a cultura do milho, a cultura do trigo, ou a bovinocultura, e hoje a gente está enxergando que esse não é um sistema sustentável. Então nós precisamos ter um sistema de produção, porque o solo é a base desse sistema. Então, para a gente trazer resiliência, a gente tem que alimentar essa cadeia alimentar do solo. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de plantas de cobertura, de mix de plantas, como a Raix tem, de bioativação ou a própria integração lavoura-pecuária, que vai trazer toda essa biota do sistema digestivo animal para ajudar na base que a planta possa fazer a rizofagia de recrutar os micro-organismos certos na hora certa. Então, quando ela está com excesso de temperatura, ela vai recrutar um micro-organismo. Quando ela está com excesso de umidade, ela vai recrutar outro micro-organismo. Funciona como se fosse o nosso sistema digestivo, né? A gente manda mensagens hormonais do nosso cérebro para o nosso lúmen intestinal, que é onde tem a maior concentração do micro-organismo, e a planta faz a mesma coisa através da folha para a rizosfera. E é isso que a gente tenta entender, esse universo invisível e como que a gente maneja ele, né? Murilo, eu percebo na sua fala que você traz pontos como técnico, né, que foi baseado nas suas experiências na academia, e também muita vivência como produtor. Mas eu quero entender como começou isso. Aonde que iniciou esse trabalho que vocês mudaram, viraram essa chave e começaram a olhar para bioinsumos, para técnicas, para práticas mais alternativas, e aonde que foi o porquê desse começo? Bom, então, eu faço parte da quinta geração da família já trabalhando no agronegócio, são mais de 100 anos produzindo carne. A quarta geração, meus pais, eles trouxeram a agricultura a fim de colocar alimentação para o gado, essa era a ideia deles, né? Fazer alimento para o gado. Então, se a cultura da soja, que foi escolhida por eles, ela não desse dinheiro, ela ainda assim deixaria o alimento para o gado. E foram 15 anos, bem dizer, que meus pais fizeram esse processo, tocaram essa operação. Eu voltei da agronomia, né? Os dois médicos veterinários, eu agrônomo, e fui começando a assumir essa parte agrícola. Uma outra visão você trouxe, né? Trouxe uma visão mais agronômica, menos veterinária do processo. E aí eu fui incrementando, fui orientado pelo professor Telmo Amado, né? Então fui para a parte mais fácil, que eu digo que é a parte química do solo, os três pilares, né? Nós temos o pilar químico, o físico e o biológico. Então, passado esse primeiro momento, que a gente conseguiu fazer agricultura de precisão e corrigir quimicamente, a gente viu que mesmo assim ainda não estava entregando tudo que a gente estava esperando com aquela correção química. Eu me associei na APRECID, Associação Argentina de Produtores de Siembra Direta, no qual fui estudar água no solo. Então lá eu trabalhei com o professor Rodolfo Gil sobre capacidade de armazenamento de água no solo. Como fazer isso, né? Aí eu brinco sempre que a parte química, se falta, tu vai na cooperativa e compra. Por isso que você fala que ela é fácil. Ele é mais fácil porque tendo dinheiro tu resolve. Já a parte física, tu precisa de um manejo, de um sistema, de uma rotação de cultura para construí-la, né? E realmente nós alcançamos altos patamares de produtividades, mas baseados muito num sistema muito
exótico, como eu digo, vinha muita coisa exótica. Então nós aumentamos a aplicação de fertilizante, depois de fungicida, depois de inseticida, e eu não gostava muito, mas ainda estava entregando. Quando é que foi a virada de chave realmente? Foi quando a gente viu que as áreas mais novas que nós tínhamos aberto há menos tempo estavam produzindo mais do que as áreas que nós tínhamos investido há mais tempo dentro do nosso sistema. Então, quando vinha um sistema de um ano de seca, aquela área que tinha menos tempo de agricultura produzia mais do que áreas que a gente tinha investido muito mais em fertilizante, tinha trabalhado muito mais no sistema. Isso me levantou o pensamento do que a gente estava interagindo ali, o que poderia estar acontecendo. E fui estudar a questão da biologia do solo. E aí, entendendo esse universo invisível, eu estava vendo que no momento que a gente planta uma espécie, a gente vai recrutar uma biota. É como se aquela planta, soja, ela vai liberar um exudato para alimentar uma população do micro-organismo. E essa população ela vai tendo uma dominância e a gente acaba perdendo a diversidade. Como se fossem por nichos. Exato. E essa diversidade é o que traz o equilíbrio. No momento que a gente quebra ela, a gente dá espaço para o patógeno. O patógeno, ele sempre faz parte da cadeia alimentar. Ele se torna patógeno quando a gente desequilibra. Então, isso nos fez virar a chave. E já no primeiro ano, a gente fez uma área no qual a gente fertilizou uniforme toda a área e a gente bioativou alguns pontos. E esses pontos trouxeram um incremento de produtividade muito grande. Então a gente viu que realmente hoje essa biota ela é uma informação, ela é um DNA, seja de uma bactéria, é uma informação. E tendo essa informação no solo, todo o sistema se favorece. E nesse primeiro ano, qual que foi essa primeira bioativação que vocês fizeram? Qual que foi o primeiro passo? Onde que vocês iniciaram esse processo com bioinsumos? Bom, nós colocamos as máquinas de injeção no sul, né, na plantadeira de verão de soja, e ali nós usamos no primeiro ano 5 insumos biológicos. Só que dentro desses 5 nós tínhamos, por exemplo, o bocashi, que é um biofertilizante, que ele tem mais de 50 micro-organismos dentro. Então trazer um blend de micro-organismos para o solo, e leveduras, enfim, carbono orgânico, além dos nossos famosos aspirilo, bradyrhizóbio. Já começamos a experimentar os solubilizadores de fósforo com pseudomonas. Esse foi o nosso primeiro ano. E com o resultado, já no segundo ano, nós já estávamos colocando 9 insumos de suco. E não só, né, colocando esses insumos, como a Haix nos trouxe a capacidade de fazer a casa para eles, né, de alimentar, que eu digo muito. Então a Haix trouxe os policultivos para que a gente pudesse fazer as estruturas físicas para que tivesse água e ar e ele sobrevivesse, e também trouxesse os exudatos diversos para que a gente pudesse ter uma população diversa. E hoje o manejo de vocês, então vocês começaram com essa inoculação no sulco, e hoje vocês também fazem aplicações aéreas, vocês mudaram parte do manejo, vocês adaptaram toda a lógica em todas as áreas, ou vocês trabalham por talhões? Como que é essa dinâmica que vocês trabalham lá? Vocês têm uma receita que vocês seguem, ou é uma análise que é muito de talhão? O que acontece, o que vocês querem em cada talhão? Como que é essa visão de vocês? Agora vindo para o lado técnico, com resultado para o produtor. Não, perfeito. Nosso sistema é um sistema integrado, integração lavoura e pecuária. Então, dentro desse nosso sistema, nós temos a rotação anual, que a gente diz que é soja, e um mix de inverno com culturas anuais, né, que a gente pode pegar todos que tem no portfólio da Haix. E nós temos algumas áreas perenes também, que aí a gente tem mix que ficam rodando 3 anos dentro da propriedade. Hoje a gente tenta trabalhar toda a propriedade com o máximo de bioativação possível. Então, como eu disse, aqui nessas anuais, tentar trabalhar dentro do sistema, cultivares de soja de ciclo mais curto, mais longo, alocar os melhores mix ali para que a gente tenha um melhor aproveitamento deles. E a gente tem esse processo de 3 anos, 3 a 4 anos que ficam girando em pastagens perenes, que é como se fosse uma renovação, uma bioativação ali da cadeia alimentar do solo, para depois retornar para a agricultura. Mas hoje nós fazemos em todas as áreas, nós temos alguns experimentos já até com bioinseticidas, bastante experimentos. O ano passado nós já ultrapassamos o químico, então nós usamos 7 insumos biológicos e 5 insumos químicos nas lavouras que nós colhemos as precoces. E esse ano, infelizmente, né, com toda essa estiagem, sem dúvida alguma a gente usou
quase que nada de químico, foi só pontual mesmo, e tivemos grata satisfação de encontrar predação, aranha predando percevejo, ver o equilíbrio do sistema e não mais aquela receita de bolo, né? Sempre frisando que não é uma agricultura orgânica que é contra o químico, é uma agricultura regenerativa, né? Porque eu vejo também muita gente querendo falar do orgânico e aí vai lá e revolve o solo, que vai fazer um crime que é muito maior. Então a nossa ideia é entender que a maior parte dos solos eles já foram florestas e eles tinham esse equilíbrio, né? Por isso que a gente vê hoje numa floresta às vezes uma biota de micro-organismos recicladores de nutrientes muito alto, enquanto na lavoura a gente vem colocando, né, adubação mineral, colocando às vezes uma carga além do que seja necessário de químico e diminuindo essa atividade toda. Mas hoje nós tentamos tornar o solo um hotel infinito, para que quanto mais a gente tenha DNA, por isso que a gente é parecido com os nossos pais, é uma informação genética, o micro-organismo também. Ele tem uma redundância funcional, que, por exemplo, se um não dirige, o outro vai dirigir, ou próprios metabólitos, né, a penicilina saiu do solo. Então a gente pode pegar o Botox, as mulheres gostam muito, é um metabólito de uma bactéria que se tu tem uma infecção muito perigosa, pode parar teu pulmão. Mas as mulheres hoje usam para deixar, né? E os homens também, alguns. Mas enfim, ter essa diversidade metabólica vai trazer essa resiliência para que a gente possa suportar as adversidades do clima. Murilo, durante sua fala você trouxe um ponto muito importante. Você falou mesmo em anos de estiagem. Hoje, com todo esse manejo que você está trazendo para a gente, muito focado em bioinsumos, em equilíbrio dos três principais atributos ali de fertilidade do solo, químico, físico e biológico. Vocês conseguem blindar a produtividade de vocês? Nada mais atinge? Como que fica a questão de estiagem? Ainda reflete? Tem pontos de melhoria ainda lá dentro da realidade de vocês? Infelizmente, blindar nós não conseguimos, né? E passamos pelo pior ano da nossa história agrícola, né? Desses 29 anos, vamos dizer assim, o ano que vem vai fechar 30 anos. Nós tivemos a pior precipitação, foram 250 milímetros em 5 meses, e a gente ainda conseguiu colher alguma lavoura. O que a gente vê, na grande maioria, que não tem um sistema consolidado, acabou perdendo toda a lavoura. O que chama mais atenção para isso, né? É a quebra cultural da questão do mix, por exemplo, ele entrar para fazer um serviço ambiental no qual eu baixo o meu custo de produção. Então, através de eu trazer esse equilíbrio financeiro para o sistema, eu consigo dar mais saúde também para o meu sistema. Então, dizer que eu posso enfrentar, que nem a gente passou agora, 45 dias sem chuva, posso passar 60, não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que hoje, tanto ambientalmente como financeiramente, o nosso sistema está muito mais resiliente. Eu acho que resiliência e estabilidade de produção é a chave do segredo, e não pensar só em máxima produtividade todo ano. Eu acho que isso atingiu 100, 120 sacos que a gente ouve muitas vezes, e pensar numa produção mais eficiente. Sem dúvida alguma, eu acho que tu tocou na palavra principal. Bioativação é aumento de eficiência. Não estou dizendo que a gente não possa colher os 100, 200 sacos, sei lá, de qualquer cultura, mas vamos fazer isso com eficiência. Não vamos fazer isso tanto ambiental quanto financeira, né? Porque não adianta eu colher 100 sacos com um custo de 90 e aí correr o risco de passar num ano desse que eu vou colher 25, 30 sacos. Então, de onde eu vou tirar essa diferença? Então, eu tenho que trazer primeiro o ambiental, mas eu tenho que trazer a financeira junto. E hoje o sistema que vocês operam, ele faz sentido dentro desses pontos? Ele é viável? Ele tem essa eficiência financeira? Ele é viável sustentavelmente dentro do que você entendeu e você criou ali dentro, e economicamente também, né? E produtivo? Sim. Hoje nós temos uma eficiência e ele é produtivo e é resiliente, mesmo passando pelo 4º ano complexo. Só que nós quebramos algumas barreiras culturais. Por exemplo, integração lavoura-pecuária. Existe um algoritmo que eu digo muito. Se tu errar o algoritmo da agricultura e pecuária, não pode trabalhar junto. Agora, se conseguirmos acertar esse algoritmo, é o melhor sistema que existe. Entender
Por que que na floresta, lá, como eu estava dizendo, né, nós temos a diversidade de espécies, de árvores, de arbustos, de insetos, de minhoca, de pássaros, tentar trazer isso para o nosso sistema, e é isso que nós fizemos. Então nós temos a cultura principal que é a soja, entramos com um policultivo, pastoreamos com a pecuária de uma forma consciente, porque o animal, o bovino, ele tem 4 compartimentos digestivos. E no rumen, por exemplo, ele é cheio de fungo saprofítico. O fungo saprofítico, ele é decompositor de celulose. O que é as culturas que nós plantamos? É celulose, N-celulose e lignina. Então, no momento que o animal esterca, ele vai acelerar o processo de decomposição para que esse micro-organismo ou o próprio nutriente que estava nessa celulose volte para o sistema de produção. Então, eu vejo hoje como o sistema dentro da nossa realidade, da nossa região, o sistema mais completo que tem ambientalmente e financeiramente, como eu falei. E a gente estava apontando muito de produtividade de soja. E agora você trouxe, né, novamente a questão que vocês fazem integração lavoura-pecuária. Qual que foi o benefício para a pecuária? Bom, para a pecuária não conseguimos ainda talvez mensurar tanto, né, mas nós vemos hoje na pecuária alguns problemas muito grandes, como o ectoparasita, o carrapato, e a gente já também está começando a ver que, por exemplo, um fungo, o metarrhizium, ele é um fungo que combate muito essa praga. Então, consequentemente, dentro do sistema, se a gente trouxer essa informação genética, a gente vai conseguir começar a baixar essa população desse ectoparasita, que hoje é o maior complicador da pecuária na nossa região no período de verão. Ok, então é um processo também que provavelmente daqui 5, 10 anos a gente vai estar observando ainda resultados, né? Sim. Provavelmente ele ainda não está fechado o sistema, tem muita coisa para fazer lá dentro ainda. Sim, sempre temos o que aprender, sempre temos o que evoluir, né? E nunca vamos saber tudo, que é uma frase do professor Ismar Barreto que eu gosto, você só vê aquilo que você conhece. Então, por isso, buscar ir atrás de informação, que às vezes a gente está muito baseado, né, em o que foi feito no passado, ou às vezes eu, no caso da sucessão, né, o que meus antepassados fizeram. E a gente tem que pensar que a empresa é um ser vivo e que ela tem que sobreviver. Para ela perpetuar essa espécie, ela tem que ter liquidez. Você comentou agora, Murilo, sobre a questão de conhecimento. E hoje, além de produtor rural e de engenheiro agrônomo, que você está executando as funções dentro da sua propriedade, você também difunde conhecimento em outras regiões. Uma das palestras que você leva aí, que você conversa com os produtores, ela é intitulada Solo, a Biblioteca da Vida, Princípios que Regem a Evolução. Conta pra gente, dá uma palhinha aí sobre quais assuntos que você aborda, quais são as dores que você cutuca lá do produtor. Realmente, o que eu quero com essas palestras sempre é trazer uma inquietude, que é para que as pessoas busquem mais informações e cresçam com isso. Nessa minha palestra, eu falo que o solo é essa biblioteca da vida porque é nele que nós temos a maior quantidade de informação genética. Então, em 1 grama de solo, a gente pode ter mais do que a população da Terra de seres vivos, né, de seres humanos. Apenas 1 grama de solo. E eu, no decorrer da palestra, eu explico muito que, por exemplo, nós tínhamos 5 reinos, né? O animale, o fungi, o plantae, o protista e o monera, antes do sequenciamento molecular. Há em torno de 12 anos atrás surgiu o sequenciamento molecular, que é uma tecnologia, né, para ajudar a enxergar isso aí. E nós descobrimos que, na verdade, as bactérias, elas detêm assim, quase que a maior parte do DNA, que são os procariotos. Depois nós temos as arqueias e nós temos os eucariotos, que no caso somos nós, os multicelulares, né? E por que isso? Aí eu também trago lá que há 3,7 bilhões de anos uma cianobactéria conseguiu metabolizar a energia solar, levar para mitocôndrias e conseguiu evoluir e fazer o início, né, que a gente fala, o famoso LUCA, explicar que a Terra era anóxica, que há 1,5 bilhão começaram as algas, começou a oxigenar os fungos há 1 bilhão. Tento trazer para entender, porque às vezes o ser humano ele se considera tão superior e ele não entende que se a gente pegar o relógio da vida em 24 horas, a gente nasceu no último segundo, né? Enquanto essas bactérias nasceram às 3 horas da tarde e estão trabalhando desde lá.
Eu brinco que o ser humano ele vai se extinto, mas as bactérias nunca. Elas vão seguir aqui, elas vão se adaptar, elas vão entender isso aí. Eu acho que hoje a Marina e eu, como sócios e trazendo essas informações na palestra, a gente quer mesmo trazer uma inquietude para que o produtor entenda que quanto antes a gente imitar a natureza ou tentar entender ela, a gente vai ter menos intervenção exótica e vai fazer com que o sistema se retroalimente, tendo mais equilíbrio ambiental e financeiro, mais uma vez, para o sistema. Então, quando vocês trazem evolução no título da conversa, da palestra de vocês, é porque vocês acreditam que está ocorrendo uma revolução dentro da agricultura? Na verdade, solo Biblioteca da Vida, princípios que regem a evolução, que está no título principal. Porque ali, como eu disse, né, eu mostro desde antes do sequenciamento molecular, que aí a gente tinha os 5 reinos, né, separados entre planta, animais, fungos, protistas e monera, e a gente considerava que o monera, que é onde ficam as bactérias, era pequenininho, ele era insignificante, enquanto tudo que a gente enxerga, né, a gente considerava que era muito vida, maior. A árvore da vida. E hoje, com o sequenciamento molecular, que faz em torno de 15 anos, se não me engano, que surgiu, a gente descobriu que infinitas vezes mais existe DNA desses micro-organismos que estão colonizando o nosso planeta, que eu brinco também que o ser humano vai ser extinto, mas as bactérias jamais serão extintas porque elas já passaram por esses processos, muitos processos, e continuaram aqui. E talvez seja isso, entender elas também para ver como a gente vai conseguir passar por mudança climática ou por todo tipo de empecilho que tenha dentro do sistema. Entender melhor essa interação com todos os demais reinos. Exatamente. Murilo, nossa conversa é muito bacana e aqui a gente tem assunto para muito mais tempo. Mas, para a gente já se encaminhando aqui para o final do nosso Haix Talk, eu gostaria que você deixasse um recado. Agora, a sua visão de produtor. Valeu a pena ter virado a chave lá atrás quando você mudou a sua visão sobre os bioinsumos, sobre trabalhar com mix de plantas de cobertura? Vale a pena dar esse passo pensando nessa nova agricultura que a gente está observando esse movimento? Bacana, né? Agradecer de novo estar aqui, dizer que existe uma barreira cultural, eu entendo ela, eu também sou de uma região de fronteira onde as coisas às vezes demoram um pouco mais a entrar, né, na consciência das pessoas, mas eu queria agradecer tanto a Haix como o professor Telmo, que me trouxe a ideia de trabalhar com biológico também. Hoje, depois de 4 anos complexos, eu agradeço e talvez hoje seja o motivo de eu estar na nossa propriedade colhendo, pulverizando e plantando mix e estar aqui fazendo a extensão desse conhecimento, porque eu vejo que é indispensável para o futuro. Eu brinco que é o VAF, a velha agricultura do futuro, porque a gente vai olhar para a floresta e tentar fazer isso no nosso campo. Então eu acho que a mensagem final seria: comece, quebre a barreira cultural, experimente, faça um pouco e veja na sua realidade como que pode evoluir, porque eu particularmente, a Sologen enxerga, o Cerro do Ouro também enxerga que não existe outra forma de fazer uma agricultura sustentável. Murilo, foi muito bacana a conversa com você, a sua visão de produtor, ela traz essa sensibilidade do que a gente observa no campo, cruzando com muitas informações que a gente vê na academia. Ela levar o que a gente vê em artigos, com professores, aplicados no dia a dia e trazendo produtividade, essa sustentabilidade. Foi muito bacana, em nome da Haix eu agradeço. E esse foi o Haix Talk, podcast que conecta você ao futuro do agro. Esse foi só o começo, mas a inovação continua. Nos siga nas redes sociais, até o próximo episódio.